caríssimos! Água mole em pedra dura, tanto bate que até fura. Ou como dizia minha mãe, esmola demais, o santo desconfia. E quem nunca ouviu essas expressões? A verdade é que nada define tão bem uma cultura quanto a sua linguagem. E o elemento que melhor expõe os valores e crenças de uma sociedade são os seus ditados populares e provérbios, ou seja, aquelas pequenas expressões que fazem parte da tradição oral e da sabedoria popular. E justamente por serem reflexo cultural de uma sociedade, os provérbios e ditados têm sido muito cobrados nos vestibulares e no Enem, principalmente na prova de língua portuguesa em questões de interpretação de texto. Mas eles podem aparecer também na coletânea de textos de suporte para a redação. Então, hoje, o foco da nossa aula está na interpretação de ditados e provérbios. Provérbios e ditados são expressões ditas no dia a dia, no discurso informal e que têm como origem as experiências humanas. Trata-se de um gênero da oralidade que faz parte da sabedoria popular e que tem como objetivo transmitir ensinamentos de geração para geração. Em outras palavras, são expressões que permitem um aprendizado ou uma reflexão que representa valores importantes para aquela cultura ou sociedade. Por exemplo, um ditado bem conhecido é o água mole em pedra dura, tanto bate que até fura. Eu mesma gosto muito dele e utilizo bastante. E ele transmite um conhecimento que fala sobre a importância da persistência para conseguir um objetivo, mesmo que ele seja muito difícil de ser alcançado, como uma pedra. Percebe? Cria-se uma espécie de metáfora sobre determinado tema para que seja possível refletir sobre ele e, a partir daí, tirar aprendizados importantes. Por ser um gênero oral, a estrutura do provérbio é uma estrutura fácil, melódica, sintética. Você observa com frequência um pouco de rima, porque facilita para guardar na memória e passar para frente. Tem também muita simetria, paralelismo. Aliás, segue na descrição desse vídeo o link da aula sobre paralelismo sintático e semântico. Vale a pena. Você tem uma concatenação de ideias. Quem faz assim, acaba assado. Se você tem uma coisa, então outra. Também tem a formulação de um princípio de conduta. E, em geral, você tem duas enunciações, uma confirmando a verdade da outra. Por exemplo, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Esse ditado nos faz refletir sobre a lei do retorno. Ou seja, quem prejudica o outro será um dia, da mesma forma, prejudicado. A aliteração da consoante F torna a estrutura mais melódica, facilitando a sua memorização. O mesmo princípio de simetria e de exploração dos recursos sonoros por meio da aliteração das consoantes bilabiais sonoras P e B e da assonância das vogais O e E encontra-se em por fora bela viola, por dentro pão bolorento, que significa que uma bela aparência pode ser enganosa. Aliás, esse ditado nos remete à expressão lobo em pele de cordeiro ou ainda nem tudo que reluz é ouro, que falam também da falsidade, do querer aparentar ser algo bom quando na verdade se é o contrário. Um outro ditado bem conhecido é o de grão em grão a galinha enche o papo. Essa expressão está relacionada com a paciência que nós devemos ter na vida para atingir um objetivo. Ele utiliza uma linguagem figurada para transmitir essa mensagem. Ou seja, temos as figuras da galinha e dos grãos, substantivos concretos, que ajudam a construir em nossa mente uma cena real. Assista às aulas, temas e figuras e substantivos concretos e abstratos. Esse assunto ficará ainda mais claro. O link dessas aulas está na descrição desse vídeo. E para traduzir um texto figurativo em linguagem conceitual,
Como a FUVEST já solicitou em seu vestibular, utilize substantivos abstratos. Aos poucos, consegue-se atingir determinada meta. E como produzir um texto dissertativo argumentativo a partir de um provérbio? Por exemplo, quem tudo quer, tudo perde. Primeiramente, você deve interpretar esse provérbio resumindo, se possível, em uma única palavra, que seria o assunto a ser abordado. No caso desse provérbio, seria a ganância. Ou numa frase curta, que seria a tese a ser defendida. Algo como: a ambição desmedida é o prenúncio da perda. E no desenvolvimento, essa tese seria expandida com argumentos que pudessem sustentá-la. De preferência, exemplos concretos tirados da atualidade e sempre respeitando o princípio da sabedoria popular em questão. É importante ressaltar também que o provérbio funciona porque é coletivo. Não é porque a palavra de fulano, porque cicrano disse, mas sim porque uma coletividade pratica, usa, se identifica e é representada por aquele dizer. O provérbio tem essa força pragmática de impor uma verdade. Porém, essas verdades são questionáveis, uma vez que elas são a representação do ponto de vista de uma coletividade para atender a uma determinada necessidade argumentativa. Existem provérbios antagônicos. É possível quebrar a verdade de um provérbio com o outro. Por exemplo, quem tem boca vai a Roma, que originalmente era de cunho político. Quem tem boca vai a Roma. Vaia do verbo vaiar, ou seja, a manifestação de uma resistência ao governo romano. E acabou sendo interpretado de uma outra forma, acabou se construindo uma outra argumentação no sentido de que se comunicando você chega a qualquer lugar. Ao que se poderia opor aquele outro ditado que diz: em boca fechada não entra mosquito, ou peixe morre pela boca, que significam que em certas ocasiões é mais prudente manter o silêncio para evitar consequências desagradáveis. Então é isso, a linguagem é dinâmica, ela está sempre em processo de produção, como acontece com os provérbios e ditados. Alguns ditados se eternizam, pois eles conseguem traduzir perfeitamente a condição humana e suas necessidades mais perenes. Outros logo desaparecem porque vão perdendo a força, uma vez que eles traduziram algo bem pontual, uma experiência, uma cor local, como acontece com os memes. Outros se transformam e vão sendo repetidos de forma equivocada, mudando seu significado. Nós vimos aqui o quem tem boca vai a Roma, mas também poderíamos citar o quem não tem cão, caça com gato, que remete à ideia de improviso, mas que originalmente era quem não tem cão, caça como gato, ou seja, caça sorrateiramente, sozinho, como um felino. E outros novos vão sendo produzidos, porque o tempo todo temos novas necessidades, novas experiências e os provérbios vão sendo reinventados para acompanhar tudo isso, como acontece em todos os outros fenômenos da linguagem. E vamos terminar com quem ama o feio, bonito lhe parece. Esse ditado se encaixa perfeitamente na proposta do Gramática Sem Trauma, que é de apresentar a nossa língua sempre da maneira mais bonita possível. Um beijo e fique ligado, porque aqui a gramática é sempre linda e sem trauma.